frondosa, e dos meus galhos sairão as frutas mais saborosas, pois estarei plantado junto aos ribeiros das águas da vida. Ninguém amou como já nos amou, antes do sol nascer já nos amou. Só permanecerá quem perseverar no amor. Ninguém amou como já nos amou, antes do sol nascer já nos amou. Só permanecerá quem perseverar no amor. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Aleluia, amém. Boa noite, boa tarde, boa tarde, né? Obrigada, viu? Bom, tem um monte de carinha nova aqui que eu não conheço. Então, para quem não me conhece, eu sou a Érica, sou esposa do Tiago Stark, sou nora da Tereza e do Fran, do pastor Francisco. E é uma alegria estar aqui com vocês. A gente ama estar aqui com vocês. Eu, particularmente, sou apaixonada, né? Então, me sinto em casa. Amém? A gente vai estar aqui compartilhando algumas coisas que Deus colocou no nosso coração. E a primeira delas é assim, ó, Deus já me falou que alguns de vocês, ou um de vocês, ou dois, ou três, eu não sei, já vieram assim, mais um culto que eu tenho que ir, ou porque minha mãe mandou, porque se eu não for alguém vai ficar bravo comigo, e aí eu vou lá, eles ficam tratando a gente como criança, e não sei o quê, e eu não sou mais criança. Então, já vou logo avisando que a tia aqui não vai falar com criança, não, tá bom? Então, depois ninguém fica brava com a tia que a tia não avisou. Tá bom? Então, Deus colocou isso no meu coração, que Ele não vai tratar vocês, mas como crianças. Então, aquilo que Ele vai falar aqui com vocês é para vocês receberem mesmo como vocês querem receber, que vocês não são mais crianças, que estão aí já com o pé lá na adolescência, passando por uma fase adulta, e que vocês estão na fase certa para fazer tudo aquilo que Ele tem para vocês. Amém? Vocês podem sentar. Vamos abrir em Provérbios 4:13. Provérbios 4:13. Bom, vocês são rápidos, né? Estou vendo que está todo mundo aí com o celular, né? Abrindo a Bíblia. Jovem é rápido, né? Então, eu acho que eu vou estar mais devagar que vocês para abrir. Então, eu vou falar e já vou falando, tá bom? Vou falando os versículos, já vou falando. Então, Provérbios 4:13 diz: retenha a instrução e não alargues. Guarde-a, porque ela é a tua vida. Então, aqui ele já nos ensina que aquilo que a gente recebe de instrução de Deus, o que é para a gente fazer? Para guardar. Porque ela é instrução para quê? Para a nossa própria vida. Primeiramente, para a nossa própria vida. Então, tudo aquilo que a gente ouve, tanto dos ministros, tanto aquilo quando a gente lê a palavra, são instruções para as nossas vidas. Então, a gente tem que guardar isso no nosso coração. É isso que a gente tem que guardar no nosso coração. Não são coisas que falam para nós aleatoriamente. A primeira coisa que a gente tem que guardar são essas instruções, que são as instruções de Deus. Aí vamos para Hebreus 1 e 2. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, aqui ele nos explica que Jesus, ele é a revelação de Deus, certo? Ele fala ali, havendo Deus, outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Quem é o Filho de Deus? Jesus. Então, aqui aqui a palavra nos ensina que Jesus é a revelação de Deus. Então, o simples fato da gente estar olhando para Jesus, da gente estar seguindo as instruções de Jesus, vendo o que Jesus fez, Deus está falando com a gente.
Então, tudo aquilo que Jesus é escrito na Bíblia que Jesus fez, já é Deus falando conforme que a gente tem que agir, conforme nós devemos agir. Conforme Jesus agiu, é como a gente tem que agir. Jesus tem que ser o nosso referencial, tanto de integridade quanto de perfeição, porque é Ele que é a expressão exata daquilo que Deus tem para a nossa vida. Assim como Jesus é, assim como Jesus esteve aqui nesta terra, é assim como nós devemos ser. Essa é a parte que nós vamos estar perfeito, agradando ao coração de Deus, em tudo que nós estivermos fazendo. E às vezes a gente quer complicar Deus, né? Às vezes a gente fala assim, mas eu não sei, Deus não fala comigo. Ai, é tão difícil ouvir Deus. Ai, mas eu não entendo quando é Deus falando comigo. Quando a gente pensa isso, é porque a gente está querendo complicar. E Deus não é complicado, complicado é a gente, tá? Então, quando a gente começa a pensar muito assim, é porque a gente está tentando complicar algo que é simples. Porque Deus fala com a gente assim, nas coisas simples. Como o Du falou aqui, às vezes a gente está pondo metas lá na frente e Deus está falando, calma aí, eu tenho uma coisa para te ensinar antes disso aí. Então, vamos aprender aqui antes, que daqui a pouco você vai chegar ali. Então, às vezes, Deus está falando na hora que a gente já acorda desanimado, hoje eu não quero ir para a escola, não sei o quê, hoje tem prova. Já começa acordando murmurando. E Deus está falando para a gente, levanta dessa cama, se anima. Lá em Filipenses ele fala, alegrai-vos no Senhor, outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Aí vem esse versículo na sua mente, você fala, tá bom, já conheci, não se alegra. É Deus falando com você. E você está achando que Deus não está falando. Por quê? Porque você já quer que Deus faça, né, igual já faz com aqueles pregadores internacionais, ou com, né, que já sai derrubando todo mundo e tudo mais. Né? A gente já quer estar lá, já, né? Mas Deus está falando aqui, ó, acorda e dá um sorriso. Você está lá, mas hoje eu tenho prova. Tipo, não é dia de sorrir, é prova de história, prova de coisa que eu não gosto. E aí, como que você quer que Deus já fale outras coisas, se você não está obedecendo no pouquinho que Ele está falando? Às vezes, Deus está falando assim, vai lá para aquele teu amigo hoje e fala que eu amo ele. Eu não, chegar para aquela pessoa e falar isso, ela não gosta de igreja, não gosta não sei o quê, e aí você não vai. Pronto. Mais uma coisa que Deus pediu para você e você não fez. Às vezes, né? Du falou, vamos ofertar e tudo mais. Às vezes, seu pai te deu lá o dinheiro do McDonald's da semana. Aí o McDonald's custa, sei lá, quanto custa o McDonald's? Custa 35 e o papai deu 50. Aí, cadê os R$5 de dízimo do que você recebeu do teu pai, que você tinha que ter guardado para dar, né? Na Bíblia fala, né, que tudo aquilo que a gente recebe, a gente tem que dar 10% de dízimo. Né? Antes eu achava que dízimo era dinheiro. Então eu ficava brava quando o pessoal falava para mim, tem que dar 10%. Então quem falou que é 10%? Não está isso na palavra. Na palavra está falando dízimo. Não está falando que tem que dar 10%. Aí uma vez eu falava, toda vez que falava para eu dar 10%, eu ficava brava. E eu achava que tinha certeza que dízimo era dinheiro. Eu não sei quem colocou isso na minha cabeça, mas eu coloquei, então eu estava lá. E aí eu aprendi, quando eu fui ver mesmo o que significava dízimo, uma vez eu fui saber não, né? Um pastor ministrou e falou, dízimo, igual os ministros fazem, né? Aqueles que são mestres, a palavra isso em grego e não sei o quê, significa isso. Aí foram lá e falaram isso, que dízimo significava a 10ª parte. Aí pronto, né? Aí caiu, né? Aí eu não podia mais ficar brava, eu tinha que dar, né? Porque depois que a gente aprende, a gente tem que fazer. Porque Deus fala que no tempo de ignorância está tudo bem, né? Ele perdoa. Agora, depois que a gente aprende e fica sabendo o que significa, tem que obedecer, né? Não estou falando que Deus vai castigar ninguém, não. Mas vamos obedecer que é melhor para a gente, né? É mais fácil, né? Então, às vezes, ele fala, chega a amiguinha, deixa eu te contar um negócio, vem cá, sabe a fulaninha ali? E Deus está falando assim, não compartilha da fofoca. E você está, mas e agora? Eu quero saber, né, da fofoca, porque, né? E Deus está, não compartilha da fofoca. Por dentro, né, o Espírito Santo está falando. Às vezes a gente fala, é na minha cabeça, né? Não, é o Espírito Santo lá te incomodando. Estou aqui, estou ouvindo você ouvir, tá? E a gente, né, não compartilha. Sabe aquela fulaninha? E você vai lá e compartilha da fofoca. Aí Deus não fala comigo. Deus está falando, sei que não está prestando atenção, ou não está querendo ouvir o que Deus está falando com você. Está vendo como é fácil? É fácil ouvir Deus, né? Alguma vez Deus já falou para você, não mente isso não mente a nota da prova.
Eu já fiquei a assinatura da minha mãe em prova, mas eu não era crente ainda, tá? Eu não era crente ainda, então eu já fui perdoada. Agora vocês não tem nem como passar por essa fase, porque se passasse, já estão sabendo que não pode, sabe? Isso não é uma dica, não. Eu tomei uma bela de uma bronca, passei uma vergonha, um sufoco, daí ter que chamar a mãe na escola, pensa, né? A vergonha ali, podia ter evitado, era mais fácil, né? Podia ter evitado. Então, é isso, se a gente é fiel no pouco, eu estava falando aqui, até achei que ele estava ali bisbilhotando, falou que meu marido não viu a minha ministração, meu marido não viu, mas ele viu, né? Deus fala, né? Seja fiel no pouco, que é muito, ele vai nos acrescentar. Então, vamos começar a prestar atenção nas pequenas coisas que ele fala para a gente. E vamos agindo um pouquinho de cada vez, que daqui a pouco vocês estão ali derrubando todo mundo, pondo fogo em tudo. Amém? No espírito, pelo amor de Deus, Existe um poder dentro da gente, que é o Espírito Santo, e esse poder, ele tem que ser ativo, ele tem que estar sempre trabalhando. Por quê? Porque ele tem que estar ativo para fazer tudo aquilo que Deus pede para a gente fazer. Amém? É através do Espírito Santo que a gente ganha essa confiança, que a gente ganha essa ousadia para estar fazendo tudo aquilo. Às vezes a gente fica com vergonha de ir falar e fazer certa coisa, às vezes a gente fica com vergonha de dar alguma coisa, achando que a pessoa, mas eu vou dar aquilo para aquela pessoa. Ai, que vergonha, aquela pessoa já parece ter tanto, né? Uma vez eu estava... eu vou contar porque... Vou contar. A gente estava sentado no fundo da igreja e Deus falou para mim dar um valor para uma pessoa, né? Só que a pessoa que Deus estava falando para eu dar era muito rica, mas muito rica, muito, muito, muito rica. E eu com vergonha, né? Eu falei, meu Deus, mas como que eu vou dar isso para essa pessoa, né? E aí eu sempre falo para o Tiago, né? Porque eu fico, né? E eu falei, Tiago, Deus está falando para eu dar para essa pessoa, mas como que eu vou dar para essa pessoa? Vou passar uma vergonha, né? Aí o Tiago falou assim para mim, você não quer obedecer, o que eu posso fazer? O diabo não ia mandar você dar dinheiro para ninguém. Você vai semear na vida dos outros, Deus falando para você semear, né? O que a gente planta, a gente colhe. O diabo não vai falar para você dar dinheiro para ninguém, porque o diabo quer que você retenha mesmo, para você nunca ser multiplicado na sua vida. Aí, depois da bronca alheia que eu tomei do marido, demorei tanto, aí essa pessoa tinha, na hora que Deus falou comigo, a pessoa tinha saído e tinha ido lá na frente do púlpito, né? Aí eu pensei comigo, aí depois que eu tomei a bronca dele, eu falei, bom, deixa eu dar logo, porque já que ela está lá na frente, nem vai ver que fui eu que dei, né? Aí peguei o dinheiro e pus dentro do caderninho dela, que estava na nossa fileira, assim, na frente, né? Aí ela voltou, nisso que ela voltou, ela abriu e viu o dinheiro. Aí eu olhei para o lado, assim, não tinha ninguém perto, só tinha gente. Tipo, era óbvio que tinha sido a gente que tinha colocado, entendeu? Aí, nisso que eu vejo, eu olhei, aí ela viu que tinha sido eu, né? Aí, no final das contas da história, o valor que eu dei era a porcentagem de dízimo que aquela pessoa ia dar. Ela tinha ido lá na frente para receber uma palavra de um pastor que ela ia ganhar X milhões de salário. E aquele valor que eu tinha plantado na vida dela era como se simbolizasse os 10% daquele dinheiro. Claro que se ela ia receber 2 milhões, não era 200 mil que eu estava dando ela, mas, por exemplo, se eu estava dando R$200, significava, tipo, 200 mil reais para ela, entendeu? Então, e eu nunca ia imaginar isso. Para mim, eu estava dando, tipo, 1 centavo na vida de uma pessoa que ganha 50 milhões, entende? Então, às vezes, a gente não entende. Então, a gente tem que fazer, obedecer, porque está tudo bem. Deus sabe o que Ele está fazendo. A gente só tem que ser um instrumento, um canal. Só seguir a instrução dEle. Seguindo a instrução dEle, está tudo certo. Não vai fazer você passar vergonha, não. Amém? Em 1 Timóteo 4:12, fala assim, temos que... não fala assim, não. Que eu tenho que abrir aqui. Em 1 Timóteo 4:12, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te para padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. A gente tem que se tornar um padrão
para as pessoas têm que olhar para a gente e ter uma referência do que elas querem ser, né? Então, a gente, vocês, como jovens, né, vocês têm muito mais gente para alcançar do que nós, mais velhos, porque quanta gente vocês ainda não têm para conhecer? Então, vocês têm que ser um referencial na vida dessas pessoas. Logo que eu me converti, presta atenção, Tiago, que você leu um morango aqui e queria saber, agora você... Logo que eu me converti, eu estava indo para a igreja e tudo mais, aí eu estava, né, cheia do fogo, conhecendo, toda feliz, não sei o quê, né? Mas ainda tinha minhas amizades, né? A gente tem as amizades da escola, tem aquele amigo que não é cristão, aquela amiga que não é cristã e tudo mais. Eu já era um pouco mais velha que vocês. Mas aí chegou uma época que eu comecei a ficar assim. Eu tinha uma pessoa que cuidava de mim, uma ministra que cuidava de mim, chegou uma época que eu ficava assim, hoje eu vou para a igreja. Aí tinha alguma amiga que chegava, vamos para um barzinho, vamos não sei o quê, e eu tinha vontade de ir, né? Aí eu chegava para essa pessoa que cuidava de mim, vou falar pastora, porque eu chamava ela de pastora. Aí eu chegava para a minha pastora e falava assim, pastora, hoje eu vou com aquela amiga no barzinho, porque eu quero ganhar a vida dela para ir para a igreja, então eu tenho que estar junto com ela. Né? Porque a Bíblia não fala para a gente, tipo, não andar junto, que tem que, né? Tem que amar os nossos irmãos. Como que eu vou levar alguém para a igreja se eu não converso com ele, não falo com ele, né? Eu tenho que mostrar para ela que é legal ir para a igreja. E ela, isso mesmo, vai lá com ela, tudo, né? Você só não compartilha de bebida, né? Do que você sabe que já é errado. Não, tá bom, eu vou. E eu ia, né? Não sei o quê. Aí depois eu estava lá na igreja, tal, e aí, Érica, não, foi legal, não sei o quê, tá. Aí passava uma semana, e eu ficava umas 2, 3 semanas lá, feliz na igreja, não sei o quê. Aí chegava outra, pastora, eu vou hoje com outra amiga, né, num outro lugar. Aí, assim, sabe? Aí eu ficava, daí só que começou a ser muito constante isso, sabe? Eu comecei a querer ir toda semana. E ela começou a perceber, né, guiada pelo Espírito Santo, ela chegou assim, Érica, vem cá. Não tem problema você ir com as suas amigas, conversar com as suas amigas, mas os lugares que você está indo são lugares que o Espírito Santo que está dentro de você se agrada de você estar indo, porque você pode conversar com essa sua amiga em outro lugar. Você não precisa, porque chegou uma época que eu queria ir para a balada, queria, sabe assim, queria estar na igreja, queria estar na balada. Começou a ficar uma divisão meio estranha. E ela falou assim, porque pode acontecer o contrário. Ao invés de você trazer, porque você vem para a igreja e nenhuma delas vem com você. Só vem você, sozinha. Você vai para trazer e nunca atrai ninguém. Né? Ela falou, então, será que não pode... E você está começando a querer ir com uma frequência maior do que no início. Será que não é mais perigoso elas te levarem de volta para o mundo do que você trazer elas para cá? Não, pastor, imagina... Como isso? Na palavra fala que a gente tem que amar, que não sei o quê, né? E eu tentava começar a achar desculpa disso. E chegou uma hora que isso ficou conflitante. Porque, realmente, eu comecei a querer estar mais fora da igreja do que dentro da igreja. E aí eu comecei a querer até discordar da minha pastora, da minha líder na época, de que, né, que estava querendo me corrigir, não queria que me perder para o mundo de novo, porque eu já era do mundo, e não queria me perder para o mundo de novo. Porque eu vinha de um sofrimento muito grande de estar lá fora, e já estava sendo curada dentro da igreja. Então, se eu voltasse para o mundo, ia ser todo um processo de novo, toda uma dor de novo para me curar novamente. E aí eu cheguei em casa, porque eu estava meio, né, brava com ela, que eu falei, ela não está confiando em mim, eu tenho domínio próprio. Porque a gente é super poderosas, né? A gente sabe tudo, pode tudo, né? Mãe não pode falar nada, pai não pode falar nada, que a gente sabe tudo, né? E aí eu cheguei em casa, e eu fui para casa, pai, fala com ela, porque eu tenho domínio próprio, eu já aprendi isso na sua palavra, e eu já sei como que eu não vou deixar, né, me roubar, não sei o quê. E aí chegou em casa, eu fui comer morango com leite condensado. Delícia, né? E aí eu abri a caixinha do morango, e a hora que eu fui pegando os morangos, aí, ó, isso já completa aquilo que eu estava falando, que Deus fala com a gente nas coisas simples, tá? E aí eu fui pegando o morango, e fui abrindo e lavando os morangos. E aí tinha um morango podre dentro da caixinha. E esse morango podre estava encostado em outro morango. Todos os morangos da caixinha estavam lindos, aqueles morangos bem bonitos. A hora que eu peguei esse morango podre para jogar no lixo,
o morango em qual ele estava encostado também estava podre, a parte que ele estava encostado nesse podre. E aí Deus falou comigo, você pode ver que o morango onde ele não estava encostado, ele não contaminou. Mas o morango em qual ele estava grudado, ele contaminou. Aquela parte onde ele estava grudado também começou a contaminar o outro morango. E quanto mais tempo eles ficassem grudados, mais contaminado aquele outro morango ia ficar. E era o que estava acontecendo comigo. Quanto mais grudada eu ficasse com aquela pessoa que não era cristã, que estava tentando me levar para o mundo, mais contaminada eu ia ficar. E aí, naquele momento, Deus falou comigo através do morango. Então, se a gente está atento em todos os momentos, em tudo aquilo que a gente está fazendo, Deus está falando com a gente. E depois daquele dia, minha ficha caiu. E eu parei com essas saidinhas. Eu me decidi realmente ficar firme naquilo que eu estava crendo naquele momento e permanecer firme, porque eu sabia que se eu voltasse, a dor ia ser maior para voltar. Porque às vezes a gente acha, mas está difícil na igreja, aí vê aquela amiga que está lá e parece que está tudo legal. Aí hoje eu vejo muitas amigas que nessa época, que eu achava que estava muito legal a vida delas, que estava tudo legal, e eu parecia que estava dentro da igreja e estava sendo como fala? A bobinha lá, a quadradona dentro da igreja, não sei o quê. Hoje são pessoas que me ligam pedindo ajuda e falam assim, poxa, eu queria tanto ter a fé que você tem, eu queria tanto enfrentar situações do jeito que você enfrenta. Eu admiro tanto a fé que você tem, admiro tanto o jeito como você leva as coisas. O seu casamento é isso, o seu casamento é aquilo. Queria tanto. Agora, o preço que eu paguei para ter isso, as pessoas parece que não existiu. Pulou, sabe assim? Não teve esse tempo. Então, às vezes a gente fala, né? Vou falar para as meninas agora aqui. Às vezes a gente fala assim, queria tanto um homem de Deus, queria tanto um homem isso e isso, aquilo. Tá certo você desejar um homem de Deus, um homem que é fiel à palavra, que está dentro da igreja e tudo mais. Mas que mulher você está sendo para conquistar um homem desse? Porque um homem de Deus, um homem não vai procurar qualquer mulher. Sabia? Um homem de Deus, um homem que é fiel à palavra, que vai ser fiel com você, que vai te amar acima de todas as coisas, não vai procurar uma mulher que esteja de qualquer jeito, que não esteja também firmada na palavra, que também não esteja no mesmo propósito que ele, porque Deus vai unir propósitos. Então, o seu propósito tem que ser o mesmo propósito do homem de Deus. Então, para você conquistar um homem de Deus, você também tem que ser uma mulher de Deus. A partir dos 30 não, irmã. Vamos em Hebreus 5:11. Hebreus 5:11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar. Porquanto vos tende tomado tardios em ouvir, pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A gente não pode confundir a maturidade espiritual pelo tempo de igreja. Então, não significa que vocês, por serem mais novos, não têm maturidade espiritual. Não é porque a Tereza, o pastor Francisco estão aqui, eles têm que agir assim, porque eles já têm uma maturidade espiritual maior do que a minha. Não. A maturidade espiritual se mede no quanto a gente pratica a palavra de Deus. Se você tem 10 anos e você pratica a palavra de Deus, você está muito mais espiritual de uma pessoa que tem 60 e não pratica. Você já tem uma maturidade espiritual muito melhor, muito mais avançada do que uma pessoa mais velha que não pratica a palavra de Deus. Então, se você quer ser maduro, pratica a palavra de Deus. Se você quer ser tratado como uma pessoa madura, haja conforme a palavra de Deus nos ensina. Certo? Amém? Por isso que Deus falou que vocês não eram mais crianças, não queria ser tratado como criança, tá vendo?
A palavra ela tem poder para nos transformar. Mas a gente precisa abrir a porta do nosso coração para que ela realmente faça essa transformação. Eu estava conversando com o Tiago, vindo para cá, que uma vez eu estava ministrando lá na outra igreja, onde era na Lapa, lá, né? E sempre quando eu ministrava, depois eu falava para as mulheres que a gente andava sempre juntos, falava assim, você me corrige. Se eu falar alguma besteira, você vem e me fala, porque eu prefiro que me corrija. Depois, quando eu subir de novo para falar, eu não passe vergonha, do que ficar depois todo mundo falando, ai, Erika, fiz isso, e fico lá passando vergonha e ninguém me conta nada, né? Então, eu não tenho problema em me corrigir. Pode vir me corrigir, né? Eu gosto que vem me corrigir. E aí, uma vez eu ministrei e tal, e depois eu desci, aí uma irmã veio, nossa, que bênção, não sei o quê. Eu falei, tá, foi bênção aqui, mas e aí, o que eu fiz de errado? Ela, então, irmã, você falou 48 vezes amém. Aí eu, não acredito que eu passei essa vergonha, não sei o quê, meu Deus. Mas eu recebo essas correções como uma coisa boa, porque eu nunca mais falei tanto amém na minha vida igual aquela vez. Então, toda vez que eu vou ministrar agora, quando eu falo amém para alguma coisa, já penso, pronto, falei um amém, tem que esperar uns 10 minutos agora para falar amém de novo. Sabe, aquilo me corrigiu, mas foi bom. Por quê? Porque eu não passo mais essa vergonha, certo? Então, tenha os seus corações abertos, não tenha vergonha de ser corrigido pelo seu líder, pelas pessoas que são mais velhas, que vêm, arruma nisso, não fala mais esse tipo de coisa. É feio uma menina falar isso, sabe? Olha, você ser um homem, sabe? Você tem que se portar, né, desse jeito, sabe? Então, assim, sua roupa está um pouquinho decotada, né? Não é legal. Então, não tenha vergonha de ser corrigido. Receba isso como algo que vai te trazer um avanço, você vai dar um passo maior de maturidade do que você estava. Se você tem esse coração aberto para correção, você avança muito mais rápido do que você ficar, eu sou sempre certo, eu sou sempre certo. Entendeu? Amém? E Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, vamos parar de ficar olhando no relógio, né? A gente quer, geralmente, quando a gente é mais novo assim, a gente quer acelerar. Se eu já tivesse 18, já podia dirigir, não sei o quê. Se eu já tivesse isso, já podia fazer isso. Para de acelerar. A gente está no tempo certo, no momento certo. Deus tem um tempo para todas as coisas. Não é tarde para porque você não tem um namorado. Vai ter a hora certa de namorar, vai ter a hora certa de dirigir, vai ter a hora certa para tudo. Para trabalhar, vai ter a hora certa. Agora vocês estão no tempo certo para fazer tudo aquilo que vocês têm que fazer neste tempo. Então, se esforcem, se dediquem àquilo que vocês têm feito. Vocês têm muita coisa para fazer na cidade de vocês. Vocês têm muitas pessoas para ganhar na cidade de vocês. Então, tem muita coisa boa para vocês curtirem com essa idade. Vocês não estão no tempo errado, vocês não nasceram no tempo errado, vocês não nasceram no dia errado, está tudo certo. Amém? E eu quero fazer uma brincadeira aqui com vocês, e eu quero 6 pessoas aqui. Uma, aí, tá vendo? Gosto de gente assim, corajosa. 2, quem mais? 3, cadê as turmas do lado de cá? 4, cadê esses homens corajosos aí? 4, faltam 2. Cadê mais 2? Vou ter que escolher? Quem 2? Vem. 1. Vem, pronto. Aê. Pega uma aguinha cada um. Bom, já que os meninos estavam mais tímidos, vou começar por eles. Essa água. Isso. Você levanta a mão, aí depois passa a cabeça. Conseguiu abrir? Pronto. Agora você vai escolher uma pessoa. Pega a sua tampinha aqui. Você vai escolher uma pessoa e você vai dar água para essa pessoa. Como você acha que ela tem que beber água? Você vai lá com a sua garrafa e fala assim, bebe água desse jeito. Com a sua garrafinha. Escolhe um deles aqui e faz isso. Como que ela tem que beber? Vamos lá. Como que ela tem que beber? Isso, então vai lá, tem que beber assim.
Vai, pode tomar um pouquinho. Isso. Agora dá essa garrafinha para ela. Aqui esse. Deixa essa vai ser a sua garrafinha, pode deixar lá. Pode tampar ela e deixar ali. Isso. Agora você vai escolher uma outra pessoa com a sua garrafinha aqui. E você tem que falar como que ela vai beber água, mas não pode ser do mesmo jeito que seu irmão. Seu irmão pediu para você beber aqui no gargalo, não foi? Não pode mais beber no gargalo. Essa pessoa tem que beber de um outro jeito. Então, você tem que achar um jeito de como que essa pessoa vai beber. Sem encostar. Aí, é isso. Então, bebe sem encostar no gargalo. Aê! Essa garrafinha é sua agora. Isso, agora essa sua, você vai escolher outra pessoa e essa pessoa tem que beber de outro jeito. Não pode nem pôr a boca no gargalo. Essa sua deixa ali, que depois você leva ela para você. Aqui, sua tampinha. E você agora acha um jeito. Como que a pessoa tem que beber? Não pode nem encostar a boca no gargalo e nem jogar assim. Tem que ser outro jeito. Vamos ver, escolhe uma... Boa. Ele pôs na mão, a pessoa, né, por questão de gênero, a gente não vai fazer mais. Você ia ter que beber na mão dele. Pronto, já achou um outro jeito. Essa é a sua garrafinha. Agora vai, Amanda, vai outra pessoa que você vai escolher. Agora você não pode mais fazer. Então faz na sua mão, isso. Faz na sua mão. Pega aquela outra garrafinha ali. Isso, aí bebe. Aê! Agora você pega a outra garrafa e vai escolher outra pessoa, tem que beber de um outro jeito. Haja criatividade. Boa! Dá essa garrafinha para ela. Isso. Aí, agora pega a sua garrafa. Quem sobrou? A Laura. Jovem é criativo. Como que a Laura vai beber? Como? Peraí, como que ela vai beber? Não, mas aí ela vai beber no gargalo, já foi. Mas já foi sem encostar também. Tem que ser outro jeito. É. Aí, bebe no copo aqui. Viu? E agora a Laurinha vai... Sobrou pro Ria. Como que é? Como que ele vai beber, Laura? E agora, Laura? Sobrou para a Laura, na verdade, né? Que é ela que vai ter. E aí, Laura? Não tem, Não tem problema. Se não tiver, não tem. Não tem problema. Não dá. Não é. Não, já foi no copo. Quem vai tomar bronca é o Duque, é o líder. Amém, tá tudo certo. Cada um pode pegar essa garrafinha. Muito obrigada. Para vocês que vieram aqui, pode escolher 2 chocolates, os corajosos. Você foi o primeiro, pode ser o primeiro a escolher também. Pega mais um. Aê! Vai passando a caixa, vocês podem ir para lá e pega 2 cada um. Tá vendo? Quem não quis vir, ficou sem chocolate.
Pronto. É, né? O que a gente aprende com essa brincadeira? Tá vendo como Deus faz com a gente fala com a gente até nas brincadeiras? O que a gente aprende com isso? Que todo mundo recebeu o mesmo produto, certo? Todo mundo estava ali com a mesma água, da mesma marca, da mesma tampinha, mesma garrafinha, tudo igualzinho. Assim como a gente recebe da mesma fonte, que é Deus, a diferença é como cada um distribui aquilo que recebe. Então, assim, às vezes é fácil, né? Existem situações que são fáceis a gente compartilhar da palavra de Deus. Às vezes existem situações que é fácil a gente ir lá e amar o próximo. Assim como foi os primeiros, né? Os primeiros já tinham, né? Estava fácil ali como que eles iam dar água para o outro. A partir do momento que foi passando, foi ficando um pouco mais difícil. E o que a gente aprende com isso? Às vezes tem coisas que Deus nos fala, que a gente aprende na palavra, que é um pouco mais difícil a gente praticar. Então, às vezes a gente tem que perdoar alguém e a gente fica, ai, mas aquela pessoa, né? Ai, tem que perdoar. Sim, tem que perdoar. Não é o que a Bíblia nos ensina? A gente não tem que seguir aquilo que a Bíblia nos ensina? Não é essa a instrução que Deus nos dá? Então, se a gente tem que perdoar, por mais que seja difícil, se a gente faz um esforcinho, a gente consegue. Assim como foi passando a água aqui, conforme foi chegando nos últimos, foi ficando um pouco mais difícil. Mas conforme eles se esforçaram a pensar naquilo, em como fazer aquilo, eles conseguiram, não conseguiram? Eles deram um jeito de fazer aquilo. Com a palavra de Deus é a mesma coisa. A gente tem o produto, a gente tem a instrução, a gente tem a palavra. E por mais difícil que pareça aquela situação para a gente de fazer aquilo, se a gente se esforçar um pouquinho, a gente vai conseguir. Então, se a gente se esforçar um pouquinho para não mentir, a gente vai conseguir não mentir. Se a gente se esforçar um pouquinho para perdoar, a gente vai conseguir perdoar. Se a gente se esforçar um pouquinho para amar aquela pessoa que a gente não vai muito com a cara, a gente vai conseguir amar aquela pessoa que a gente não vai muito com a cara. Amém? Então, a gente aprende isso. E se um de vocês não tivesse conseguido abrir não ter dado um jeito de dar água, né? Porque às vezes a gente, né? Pode ser que a possibilidade aqui, eu fiz com 6 pessoas, mas podia ter feito com todo mundo que está aqui. Ia chegar uma hora que não ia ter mais ideia. Como é que eu vou dar água? Já não estava difícil aqui, ninguém estava mais, né? Ia chegar uma hora, não tem mais possibilidade. Não tem mais como dar água. Pode ser que numa situação natural realmente não exista mais uma possibilidade. Numa brincadeira que não exista mais possibilidade nenhuma. Mas para Deus nunca vai faltar possibilidade. Nunca. Toda vez que Ele nos pedir algo, toda vez que Ele nos falar algo, a gente é capaz para fazer aquilo. Às vezes a gente pode achar que a gente não é capaz de fazer aquilo que Deus nos pede. Mas se Ele já nos pediu, significa que Ele já colocou aquela capacidade em nós. Só falta a gente ajustar alguma coisinha dentro da gente para que a gente consiga. Porque capacidade para fazer aquilo Ele já nos deu. Às vezes a gente tem que alinhar ali uma vergonha, né? Uma timidez, achar que, né, tem que mas se a gente se esforçar, se a gente parar um pouquinho, pensar, a gente vai achar um meio de fazer. Porque Ele já nos capacitou para fazer aquilo. Amém? Não vou falar mais amém, porque agora eu estou terminando. Então, eu quero que vocês guardem. Essa brincadeira foi bem para a gente guardar mesmo na prática. Eu gosto de coisa assim visual, porque, né, que nem o Morango que falou comigo. Eu sempre falo que o Morango falou comigo. Aquilo me marcou de uma forma que eu nunca mais falhei naquela área. Eu nunca mais, toda vez que eu percebia que eu estava indo muito para aquela área, eu lembrava do Morango. Então, tem coisas que Deus fala com a gente, assim, que é uma coisa simples, que marca na gente. Então, pega aquelas instruções que Deus te dá nesses momentos simples, porque vão ser instruções que vão valer para a sua vida toda. Que vão te dar, às vezes, numa hora que você nem está pensando, você vai ver, você fala, nossa, lembrei daquilo, eu preciso voltar e ir nessa instrução que Deus me deu aquela vez. Certo? Podem. Aleluia. Vamos Foi nos muito pôr bom em estar pé. com vocês e compartilhar da palavra com vocês. Aleluia.
Faça desse momento um momento de intimidade com Deus. Se entregue. Fala para Ele as palavras que você tem no seu coração. O amor que você tem por Ele. Aleluia. Aleluia. Se entregue neste momento. Neste momento, só você e Ele. O perfume mais caro derramo aos teus pés. O perfume mais caro derramo aos teus pés. Seja adorado, seja adorado através de mim, seja adorado. Eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado, seja adorado através de mim. Seja adorado, seja adorado. Eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba, receba a mais intensa adoração. Suba a ti, o bom perfume. Jesus, receba tudo. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba, receba mais intensa adoração. Flui em mim, suba a ti o perfume. Suba a ti o bom perfume, Jesus. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. E suba a ti intensa adoração. Que suba a ti o bom perfume. Diga a Ele, Jesus, Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração. Suba a ti o bom perfume. Jesus, 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 receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração. E suba a ti o bom perfume. Eu te entrego tudo. Diga a Ele, eu te entrego tudo, tudo que eu tenho. Receba tudo, receba o melhor que eu posso dar. Diga a Ele, diga a Ele, eu te entrego tudo, eu te entrego tudo, eu te entrego tudo, te entrego tudo, Abba, te entrego tudo, 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 o que eu sou e o que eu tenho.
te entrego tudo. Jesus, te entrego tudo. Tudo que há em mim, tudo que eu sou. Glória a Deus, Deus é bom. Oi, gente. Vocês estão bem? Não? Aguentam mais uma ministração? Aguenta, né? Obrigado, gente. Vocês podem sentar. Minha esposa é linda, né? Fala a verdade. Deus foi bom comigo. Deus é bom em todo tempo. Eu estou feliz de estar aqui. É a primeira vez que eu ministro num culto específico assim de teens, né? Porque nós adolescentes, a gente sabe como é, né? E eu gosto de vir aqui que a gente encontra, ó, tio Glieber tá aqui, tio Robson, rapaz, coisa boa. É. Mas eu sei, nós adolescentes, a gente sabe como é, né? Estou muito feliz, de verdade, de estar aqui com vocês. Alguns rostos novos para mim, que eu não conheço, mas estou alegre. E Deus tem muito mais. Eu creio que você já foi alimentado aí de alguma forma pela palavra, mas a palavra ela se renova. E eu quero ler Provérbios 4, a Érica já leu lá no versículo 13, mas eu quero que você abra lá, por favor. Provérbios 4. Vamos ouvir mais um pouquinho da palavra. E é maravilhoso a gente ver adolescentes, não é? Num sábado à tarde, reunidos, vindo para a casa de Deus, ouvir a palavra. Saiba que você não vai sair daqui de qualquer forma. Deus ele vai honrar você ter dedicado um tempo aí do seu sábado para vir aqui e ouvir o que Ele tem para você. Tenho certeza que você talvez poderia estar em outros lugares, provavelmente recebeu outros convites, mas você decidiu estar aqui e você vai ser honrado por isso. Você crê nisso? Amém. Crê de verdade? Deus ele está vendo você aqui, está muito alegre. E Ele não vai deixar você sair do mesmo jeito. Então, Provérbios 4, a partir do versículo 1. Provérbios 4, versículo 1. Diz assim: ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Olha que coisa boa. A gente escuta lá fora pessoas ensinando que a gente não precisa ouvir ninguém. É ou não é? Lá fora. Rapaz, você não precisa ficar ouvindo ninguém, não. É você que sabe da sua vida, é você que isso, é você que aquilo. Mas a gente vê a Bíblia falando o contrário. Ouvi, filhos, a instrução do Pai. E estai atentos para conhecerdes o entendimento. Veja como a Bíblia, e a Bíblia ela diz que toda a palavra, toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, tudo que está escrito aqui, Deus inspirou pessoas a escreverem, ok? Então, essa parte aqui foi Deus que inspirou alguém a escrever. Então, Deus está falando isso aqui, vocês precisam ouvir algo. O quê? As instruções. Porque as instruções, ela diz aqui, que vão te trazer o entendimento. Então, saiba que você, como um adolescente, eu sei, porque, como eu falei, nós adolescentes, eu já passei um pouquinho da idade, mas eu já fui adolescente. Eu já fui corrigido pela minha mãe, a Tereza, né, pastor Francisco, e como fui corrigido? Dei muitos motivos para precisar ser corrigido e fui. E eu sei, a gente fica na cabeça assim, meu Deus, mas que exagero. Mas para que isso? Para que aquilo? E hoje, quando eu estou com 35 anos, eu vejo as coisas que eles falavam e eu ficava bravo e eu fico, rapaz, ainda bem que ele falou. Eu sei que vocês escutam muito isso, lá vem eles, depois você vai entender. E é bem assim que acontece. Talvez hoje você não entenda, mas veja o que a Bíblia fala. A gente precisa ouvir algumas instruções. Então, a gente já precisa tirar da nossa mente o ensinamento que o mundo está trazendo de que não, você não precisa ouvir ninguém. Não, você decide a sua vida e pronto, é você que tem que saber o que você quer, você isso, você o quê? Calma, porque existem algumas instruções que vêm para nos ajudar, assim como a Érica falou. Correções são importantes para nós. Vamos continuar lendo, versículo 2. Porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá.
O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Estima-a, quem? A sabedoria. E ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Veja como a Bíblia está falando da importância da gente ouvir os ensinamentos que são trazidos para nós, algumas instruções, algumas correções. E a Bíblia está dizendo que quando a gente escuta essas instruções de pessoas que têm mais conhecimento de vida, a Bíblia diz que isso vai ser algo que vai nos exaltar. Isso são coisas que vão nos trazer sabedoria. Quem aqui deseja ser sábio? Eu não sei se você já tem um plano para a sua vida. Olha, quando eu for mais velho, eu quero ser um médico, eu quero ser uma advogada, eu quero isso, eu quero aquilo. Sabe, se você quer ser um médico, você precisa ouvir uma pessoa que tenha conhecimento sobre essa área. Então você vai ouvir pessoas que já estudaram medicina há muito tempo, praticam medicina, elas sabem como as coisas funcionam, para quê? Para que vocês adquiram o conhecimento e a sabedoria suficiente para praticar aquilo. Sim ou não? Se você quer ser um advogado, você vai se envolver para que você escute pessoas que já se formaram em direito. Estudaram, têm o conhecimento, sabem como funciona, vão poder te instruir para que vocês façam corretamente, sim ou não? Então, se você quer ser também um homem e uma mulher de Deus, você precisa ouvir as instruções da palavra, as instruções de Deus. E as instruções de Deus são trazidas para nós pela palavra. Isso que ele está falando aqui vale para todas as áreas da nossa vida. Como nós estamos aqui num contexto onde somos pessoas rendidas a Deus, a gente está falando também sobre a palavra. No mundo natural, eu quero ser um médico, um advogado, eu preciso receber instruções de pessoas que sabem sobre esse tema. No mundo espiritual é a mesma coisa. Se eu quero ser um homem de Deus, se eu quero ter uma vida correta perante Deus, uma mulher de Deus, seja o que for, você precisa conhecer as instruções de Deus, que são trazidas para nós pela palavra e são trazidas também por pessoas. A Érica foi perfeita falando que a gente não se mede sabedoria pelo tempo de igreja. Agora, ao mesmo tempo, o tempo de igreja ou o tempo de dedicação à palavra vai trazer, sim, um entendimento para poder ensinar outras pessoas. E a Bíblia deixa bem claro aqui que quando a gente abre os nossos ouvidos e o nosso coração para receber as instruções, nós vamos adquirir sabedoria. E através da sabedoria, as coisas da nossa vida vão ser muito mais fáceis. Como a Érica citou, as coisas que ela fazia, falsificou a assinatura da mãe. Eu nunca fiz isso, não. Eles chamavam minha mãe direto, então não dava tempo de... Parece que é algo fácil, não é? Não, vou fazer aqui, pronto, vou me livrar, mas a situação se tornava pior, como ela falou, porque chamava a mãe, aí a mãe descobria que ela falsificou, a escola descobria, a situação ficava ruim, além da bronca, passava uma vergonha e não sei o quê, e perdia a confiança. Então, parecia uma situação fácil, mas era uma situação que trazia mais dificuldades para ela. Agora, uma pessoa mais sábia, uma pessoa poderia chegar para ela mais velha e falar: olha, Érica, não faça isso, você não pode falsificar a assinatura. Se ela ouvisse essa instrução e não fizesse, a situação não ficaria tão difícil quanto ficou, certo? Então, estou aproveitando um exemplo que ela deu para trazer outro. Então, quando a gente escuta instruções, a gente escuta correções que parecem que são coisas chatas, mas que coisa chata. O meu líder fica pedindo isso, meu líder fica pedindo aquilo, meu líder... Mas se você vê que a palavra está concordando com aquelas instruções, você precisa cumprir. Porque você vai estar sendo exaltado, assim como o versículo 8 diz: estima a sabedoria, essa sabedoria que vem a ouvir as instruções. O que é estimar? É você dar valor para aquilo. Quando você faz isso, você vai ser exaltado e você vai ser honrado. No versículo 10, vai aí, no versículo 10. Provérbios 4, versículo 10, diz assim: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, elas quais?
esses caminhos da sabedoria, as veredas da retidão, os caminhos de coisas certas, andando por essas coisas, não se embaraçarão os teus passos. Se vocês correrem, não tropeçarão. Aí o versículo que a Érica leu, retém a instrução e não alargues. Guarda, porque ela é a tua vida. Parece até palavras meio difíceis, né? Retém a instrução. O que é reter? É agarre aquilo. Segure e não solte. E aí os seus amigos vão falar, ei, você não vai fazer isso com a gente? Você fala, não, meu pai me ensinou que isso não é correto. Minha mãe me ensinou que isso não é correto. A Bíblia fala que isso não está correto. Então eu não vou fazer. É isso que você está retendo, é exatamente isso. Ainda que pareça legal, não, mas vamos lá em tal lugar, vai ser muito bom. Ok, talvez seja divertido naquele momento, mas não vai trazer coisas boas para mim depois. Você está andando em sabedoria. Sabedoria que a palavra trouxe para você. E com certeza você vai ser honrado por isso. Eu sei que, poxa vida, eu vim aqui para ouvir. Não, você veio aqui para ouvir isso. Porque é bom, porque vale a pena. Hoje nos meus 35 anos, vivo coisas que são graças a conselhos ou instruções que eu ouvi do pastor Francisco. Que não foi apenas um pastor para mim, mas o meu pai. Desde 9 anos, se eu não me engano, desde que eu tinha 9 anos, ele casou com a minha mãe. E desde os 9 anos ele veio. E ele tomou a posição de, agora eu sou o pai dele. E ele cuidou de mim como um pai. Existiram coisas que eu não ouvi o que ele falou. E eu pago o preço até hoje. Você quer ver um exemplo? O pastor Francisco, eu vou citar exemplos simples. Ele fala inglês fluentemente. E ele sempre me motivou a estudar inglês. Poderia até mesmo em casa ficar conversando com ele, porque ele fala inglês fluentemente. E eu não me dediquei a isso. Hoje eu falo um inglês bem mais ou menos, não sou fluente, consigo entender, mas na hora de conversar fico travado. E se eu tivesse dado ouvidos a ele lá, desde quando eu tinha 10 anos, como eu estaria hoje? Então existem coisas, hoje como uma pessoa adulta, eu já trabalho. Existem trabalhos, cargos que eu desejei no passado que precisava ter inglês. Vou citar um exemplo. Uma vez eu fiz uma entrevista na Nike. Quem conhece a empresa Nike? Uma empresa de esporte. Rapaz, vou fazer uma entrevista na Nike. Ó, coisa boa. Sempre gostei das roupas da Nike, mas eu quero trabalhar na Nike. Aí estou lá na entrevista e a moça fala assim, você fala inglês? Eu falo, intermediário. Ok, então vamos conversar um pouco em inglês. Aí ela perguntou em inglês e eu... the book's on the table, né? Eu não conseguia responder com propriedade as perguntas que ela estava fazendo. Respondi bem mais ou menos. Obviamente não passei, porque era um cargo que precisava ter um inglês, no mínimo, avançado. Ainda que não fluente, precisava ser muito bom. E quando eu vi que eu não passei e que essa parte do inglês acabou totalmente com o meu sonho, vamos dizer assim, naquele momento, o que foi que eu lembrei? Se eu tivesse ouvido lá. Se eu tivesse feito. Porque ele pagou a escola de inglês para mim. E eu fazia de qualquer jeito, ou não ia. Então ele não apenas me ensinou o que deve ser feito, ele falou, está aqui a condição para que você faça. E sabe que Deus, Ele te ensina coisas, e é exatamente isso que Ele fez com a gente, nos dando o Espírito Santo. Olha, você precisa fazer isso, está aqui a condição para que você faça. Porque o Espírito Santo dentro de você, ele tem toda a sabedoria de Deus. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo, ele viria habitar dentro de nós e ele traria com ele toda a sabedoria de Deus. Porque ele conhece as profundezas de Deus. De fato, ele é Deus. Então, tudo que Deus nos ensina, ele nos capacitou. Assim como o pastor Francisco falou, você precisa disso, está aqui. A sua matrícula está feita. Agora, você sabia que ele pagar a minha matrícula não me ensinou inglês? Só porque estava paga? Quem dera fosse assim. Não, ele pagou, mas ainda que tenha sido pago, eu precisava ir, ouvir, praticar, para que aquilo pudesse entrar dentro de mim e as coisas acontecerem.
Jesus ele já pagou o preço para que você tenha toda essa sabedoria do Espírito Santo dentro, mas ainda que tenha sido pago, se você não for e não fizer, não vai dar resultado. Ainda que você tenha o Espírito Santo por dentro, se você confessou Jesus, se você não colocar em prática as coisas que ele te fala, ela acabou de falar sobre isso. Ela brincou, né, sobre o derrubar, vai sair derrubando todo mundo. A gente sabe que o poder do Espírito Santo, muitas vezes a gente cai de tão... Mas de nada adianta você querer ser usado e fazer essas coisas, se você, as coisas pequenas, como ela falou, você não faz. E se a gente não faz, é porque nós não estamos obedecendo às direções de Deus. Mas a Bíblia nos ensina que quando eu escuto os ensinamentos, e eu quero que vocês guardem isso, tanto para a sua vida natural, quanto para a sua vida espiritual, principalmente, obviamente. Porque eu sei que com certeza existem pessoas que querem te ajudar, e te trazem algumas correções, te trazem algumas instruções, principalmente aqui dentro. Amém? Porque o nosso desejo, a gente que vem aqui, o líder de vocês, Eduardo, Camila, pastor Aurélio, todo mundo, quando vem correções, quando vem falar com você, o desejo maior é que você avance. Não é para que você fique, tomei outra bronca e sai feliz, rapaz, deu uma bronca, é isso que eu queria. Não é isso, gente. Estamos fazendo coisas para que você avance, para que você destrave em áreas, para que você viva exatamente como a Bíblia está falando. Adquirindo sabedoria, para que a sua vida possa fluir da melhor maneira possível. E a Bíblia deixa bem claro, a forma das coisas fluírem na nossa vida é nós seguirmos as instruções. Seguirmos os ensinamentos. E você tem a Bíblia na sua frente, aí na sua mão. Hoje em dia está ainda mais fácil, não precisa nem ficar procurando lá. Você bota no celular, coloca no Google, seja o que for. Tem a Bíblia fácil. Poxa, alguém veio e me falou isso, será que é isso mesmo? Deixa eu ver se a Bíblia está concordando com isso. E você pode pesquisar lá. Está de acordo com o que a palavra de Deus diz, então vai ser bom para mim. Então eu vou ouvir, eu vou guardar, eu vou praticar. E eu vou desfrutar do resultado disso. Ainda que muitas vezes não pareça o correto. Abra lá em Lucas 5. Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas capítulo 5, no versículo 1. Diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, está falando aqui sobre Jesus, ok? A multidão estava apertando ele. Estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, ainda está falando aqui sobre Jesus, ok? Quando Jesus acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Faze-te ao largo, se você não sabe, vá para as partes profundas. Sai aqui do início dessa parte rasa e vá a uma parte mais profunda. Faze-te ao largo, ou seja, vá mais ao fundo, onde o mar é mais profundo. Lance as redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ou seja, ele respondeu para Jesus o seguinte: mestre, nós já fizemos isso. E não foi por pouco tempo, foi a noite toda. Então parecia, naturalmente, que aquela instrução que Jesus estava dando era algo errado, sim ou não? Não, mas você está falando para eu fazer a mesma coisa que eu já fiz. E não só fiz uma vez, eu estou a noite toda fazendo a mesma coisa. Mas veja o que ele vai falar depois. Vou ler de novo o que ele disse, o começo, versículo 5, e continuar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob a tua palavra
lançarei as redes. O que é que ele estava falando? Eu já fiz isso, mas eu confio na sua sabedoria. Eu sei que aquilo que você fala não é por falar, não é de qualquer jeito. Então, porque você falou, eu vou fazer novamente. Ok? Então, ele demonstrou aqui a confiança na instrução de alguém, ainda que parecesse algo sem sentido. Mas pela confiança na sabedoria de Jesus, ele falou, não, porque você falou, eu vou obedecer. Talvez eu até não concorde, não acho que vai dar em resultado, mas se você está falando, eu vou obedecer, eu vou seguir a sua instrução. E aí no versículo 6 diz assim, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então veja como está se cumprindo aqui o que a gente leu lá em Provérbios 4. Ele ouviu a instrução de alguém, ele obedeceu àquela instrução e deu certo, deu resultado. As coisas aconteceram. E de fato ele não só pegaram alguns peixes, como a Bíblia fala aqui, que eles pegaram tantos peixes que as redes até se rompiam. Então você vê como ouvir a instrução de alguém que tem sabedoria traz resultado para você. Então você precisa reconhecer, peraí, aquela pessoa, eu sei que é uma pessoa de Deus. As coisas que ela está me dizendo é para o meu bem, então eu vou ouvir, ainda que eu não concorde naquele momento. A Bíblia fala em Hebreus 12 que Deus, ele corrige as pessoas, nos corrige como um pai corrige um filho que o ama. Então, quando Deus corrige alguém, ele está agindo como um pai, amando um filho, demonstrando o amor dele por nós, ok? A Bíblia diz isso em Hebreus 12. Deus, ele corrige a quem ama. Se você é corrigido por Deus, você está sendo amado por Deus, ok? Mas essa mesma passagem diz que essa correção, no momento em que ela acontece, não é gostoso, não é agradável. A Bíblia fala sobre isso. A correção, no momento em que ela é dada, não é algo bom. A gente não se alegra, a gente não fica confortável com aquilo. Mas ainda assim, a Bíblia diz, a correção, no momento em que é dada, não é agradável, mas depois você vê o resultado. Depois você vê que valeu a pena ter sido corrigido. Então veja como a Bíblia ensina isso. Então o problema não é você ficar, como é que eu posso dizer, inconformado de estar sendo corrigido no momento, de você se sentir desconfortável por estar sendo corrigido. O problema não é esse. O problema é você não ouvir aquela instrução só porque está achando desconfortável. Porque a Bíblia está falando, você é corrigido, vai ser desconfortável, você não vai gostar. Mas ainda assim, se você ouvir e se você colocar em prática, você vai ver que vai ter valido a pena. Então eu sei que vocês vão ficar muito bravos ainda com o papai, com a mamãe, seja quem for que cuide de você, com o Du, com a Camila. Você vai ficar um pouquinho. E ele é bonzinho porque ele falou das meninas do namoro a partir dos 30. A Laura, 35 no mínimo. Laura, minha filha. A cara dela já fez assim, já. Tô brincando, viu, gente? Tô brincando. A Laura, para quem não sabe, é minha filha, vai fazer 5 anos agora. E a gente brinca, né? A partir dos 35, ok, pode pensar em namorar. Estou brincando. A Laura aqui já fez assim. Estou brincando. Mas saiba que vale a pena você seguir as instruções, quando elas estão em linha com a palavra. Porque você precisa tomar esse cuidado, porque existem pessoas lá fora que vão trazer instruções que vão parecer ser boas. Talvez até seja até agradável de ouvir. Rapaz, eu gostei disso aí, hein? Essa dica que você está me dando é boa. Mas se você for ver, às vezes, na palavra, a palavra não fala que isso é verdade. Por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo. Quem veio aqui à frente ganhou um chocolate, ok? Quem não veio, não ganhou o chocolate. Mas talvez tenha ficado com vontade de um chocolate. Aí vem um outro irmãozinho e fala assim, olha lá, está prestando atenção, vamos pegar o chocolate e vamos embora. Vamos pegar, vamos embora, nem vai ver que pegou, a gente come o chocolate. Talvez você já gostou, rapaz, é mesmo, vou ganhar um chocolate, então. Gostei de ouvir. Mas a Bíblia concorda com isso?
Deus concorda com isso? Roubar? Pegar? Então, ainda que seja uma instrução boa, que parece que tem um resultado bom, que é você vai comer um chocolate, não está de acordo com o que a Bíblia diz, não está de acordo com o que Deus diz, então ele não aprova. E se você, talvez, comece com um chocolate, e você vai praticando, assim como a Érica falou, você está se envolvendo com coisas erradas e as coisas vão ficar piores. Porque não aconteceu nada ali pegando chocolate, ninguém viu. Então, quer saber, acho que eu vou pegar outra coisa, vai. Pessoas que hoje têm problema com drogas e não conseguem largar de jeito nenhum, elas não começaram pensando assim. Mas eu quero começar a usar drogas até eu não aguentar mais viver sem. Ninguém começou assim. E é importante, sim, a gente falar sobre isso, porque a adolescência é a época que vão surgir convites. Então, não se engane achando, é só dessa vez. É só uma bebidinha aqui, é só um cigarro aqui, é só ninguém vai ver, não vai fazer mal nenhum. As coisas só vão piorando. Então, a gente precisa ouvir as instruções que são corretas. Não se envolva com coisas erradas. Se envolva com coisas certas. E se a gente faz isso, se a gente se abre para ouvir essas instruções, coloca em prática, está de acordo com o que Deus diz, o que é que a Bíblia nos ensinou aqui? Que vai dar resultado, que vai dar frutos, que vai valer a pena. Se eu tivesse estudado o inglês, hoje talvez eu estaria fazendo coisas maiores do que eu faço, em cargos maiores do que eu estou. Trabalhando em lugares, ganhando mais do que talvez eu ganho hoje. Vocês entendem? E eu vou ser sincero com você, coisa chata ficar pedindo para estudar. Só eu penso isso. Eu gosto dela, porque ela é sincera assim, não está nem aí, ela vai. Então eu estou dando coisas simples, exemplos pequenos, que eu sei que você é corrigido pelo seu pai, ou mãe, ou avó, ou quem for, que vai para a escola, estude, faz. E eu sei que é chato, e a gente fica, meu Deus, mas que coisa. De quanto tirou nota baixa na prova, fez isso. Mas depois vai valer a pena. Eu tenho muita vontade de encontrar um professor meu aqui, eu estudei no Colégio Módulo. Quem conhece aqui a região da Lapa talvez conheça. Eu estudei ali no Colégio Módulo. Fiz o primeiro, segundo, terceiro colegial ali. Tinha um professor que ele chamava Wagner, ele era professor de biologia. Eu não era o melhor aluno da sala, não, vou ser sincero. Causava um pouquinho, né, na aula dele. E ele sempre vinha corrigir a gente. E engraçado que ele sempre falava a mesma coisa para mim. Tiago, eu sei que você é um menino inteligente, mas você precisa se dedicar mais. Suas notas não estão boas. Ele nunca veio me dar bronca falando, você é um bagunceiro. Ele sempre falava desse jeito, eu percebo que você é um rapaz bom, eu percebo que você é inteligente, você só não está se dedicando. Isso vai fazer falta para você. E eu lembro quando eu terminei o colégio, eu tinha o desejo de ser veterinário. Eu comecei a fazer faculdade de veterinária. E eu lembro que no primeiro semestre de veterinária, quando vinham matérias que eu deveria saber de biologia, porque, obviamente, né, um veterinário precisa saber muito sobre isso. E aí vinha lá assuntos, e, rapaz, eu estudei isso no colégio, mas eu não sei, não. Aí o professor falava assim, isso aqui é o básico, né, de biologia, a gente vai, e eu falava, rapaz, é o básico, mas... De quem que eu lembrei? Professor Wagner, que falava para mim, você precisa prestar atenção, você é inteligente, mas isso vai fazer falta para você no futuro. E só quando eu cheguei lá no futuro, que eu percebi, ele tinha razão, se eu tivesse ouvido. Então, muitas instruções, de fato, a maioria das instruções que vocês vão ouvir é pensando no futuro de vocês. Ainda que você não entenda hoje, ainda que você ache que está sendo muito chato, se você sabe que é algo que está correto, principalmente se você sabe que Deus concorda com aquilo, faça, porque você vai ver o fruto depois. E é muito melhor você pensar depois, rapaz, que bom que eu obedeci, agora eu estou vendo que valeu a pena, do que você depois pensar assim, meu Deus, eu devia ter feito, está fazendo falta. Eu não consigo porque eu não fiz. É muito pior você estar nessa situação.
do que você decidir fazer hoje, talvez sofrer um pouco, entre aspas, mas depois você vai se aliviar. Ainda bem que eu ouvi. O meu pastor, o meu líder, meu pai, a minha mãe, seja quem for, o meu amigo. Mas você tem ali um manual, que é a palavra, para que você possa saber, essa instrução está correta, essa instrução está de acordo com o que Deus diz. Então, o estudar, vamos voltar nesse assunto, o estudar. Você sabia que o estudar é algo que Deus aprova e concorda? Você nunca vai ver Deus falando para você não se preparar para algo. Sobre a palavra, Deus ele diz, a Bíblia, né? Ele diz, medita de dia e de noite. Você precisa ser alguém que maneja bem a palavra da verdade. Então Deus está envolvido com o estudo. Deus está envolvido com o estudo. Então você estudar, se dedicar, Deus está aprovando. Tanto a palavra de Deus, quanto na sua escola. Ok? Talvez ainda não chegou a idade para isso, mas o trabalhar é de Deus. Ninguém corre, né? Ninguém se alegra. Vou ter que trabalhar. A gente viu lá no princípio, quando Deus criou o homem e a mulher, eles falaram, olha, esse jardim aqui vocês vão ter que cuidar. Vocês cuidem, vocês trabalhem para que se mantenha tudo assim. Então, Deus está envolvido também com o trabalho, ok? Então, quando o papai, ou a mamãe, o pastor, ou o líder falar, chegar o momento e falar, olha, você precisa agora buscar um emprego para você, não fique bravo. Porque Deus motiva, você precisa trabalhar. Aleluia. Tudo que vocês queriam ouvir no culto de adolescentes, né? Glória a Deus. Deuteronômio 5. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 32. Estou quase acabando já. Deuteronômio 5, versículo 32, diz assim, cuidareis em fazer como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andarei em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus. Veja como ele está falando aqui. Vamos agora trazer, eu falei muitas coisas naturais, ok? Mas vamos trazer para o lado espiritual, que de fato é o que mais importa na nossa vida. A gente precisa seguir as direções de Deus. Como a Érica falou, ele fala com a gente em todos os momentos. Se você estiver atento, você sempre vai ouvir algo. Por dentro, seja como for, você sempre vai ser ensinado por Deus. E veja como a Bíblia diz aqui, que a gente precisa andar nos caminhos que Deus nos guia a andar. Ele fala aqui para não desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Se Deus chegar para você e falar assim, olha, eu quero que você vá até a rua, mas eu quero que você vá aqui pelo meio. Você não tem que ir por ali. Ainda que pareça a mesma coisa, mas eu vou sair na rua do mesmo jeito. Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus, ele conhece todas as coisas. Ele sabe por que é melhor você ir por aqui do que você ir por ali. Se a gente for pensar, se você for por aqui, você vai chegar mais rápido do que por ali. Porque aqui você só vai reto, ali você vai ter que andar para cá, chegar no corredor, chegar lá você vai ter que... Então talvez pareça, mas é a mesma coisa. Mas por aqui você vai mais rápido. E Deus, ele sabe de todas as coisas, então ele sempre vai te mandar pelo melhor caminho. Por isso que você não pode se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Porque talvez você, fazendo um desvio, talvez você chegue aonde Deus quer que você chegue, mas você não vai chegar no tempo certo, você não vai chegar na velocidade certa. Você talvez não vai cruzar por pessoas que você deveria ter cruzado no caminho que Deus te colocou para andar. Então, versículo 33, andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus. E aí ele vai falar, para quê? Esse para quê é, se você fizer isso, vai ter um resultado para isso. Então, o resultado de você andar no caminho que Deus mandou, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, é para que vivais bem-sucedido e prolongue os dias na terra que haveis de possuir. Então, mais uma vez, nem sempre é fácil você seguir por um caminho, mas se você confia em Deus, você sabe que Deus, ele sempre vai te instruir
te dar a instrução de seguir o caminho que é melhor, o resultado vai ser esse. Você vai ser bem-sucedido e você vai prolongar. Ele fala aqui, os dias na terra que é a vez de possuir. Ou seja, aquilo que é seu vai ser seu da maneira correta. Amém? Então siga as instruções, aquilo que Deus te guiar. Seja através do Espírito Santo por dentro, seja através de pessoas. E eu quero encerrar só lendo 2 versículos aqui, não precisa nem abrir, se quiser só anote. Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Veja que ele fala aqui, instruindo e aconselhando entre vocês com toda a sabedoria. E Efésios 4, no versículo 11, ele diz assim, e ele mesmo, ele quem? Deus, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, Deus ele levantou pessoas para serem pessoas que vão nos edificar, para desempenharmos bem o nosso trabalho para o reino de Deus. É isso que ele está falando aqui. Com vista, ou seja, ele já via, ele levantou essas pessoas, visualizando já o aperfeiçoamento dos santos. Se você aceitou Jesus, você creu no sacrifício de Jesus, a Bíblia diz que nós nos tornamos santos perante Ele. Então, se eu ouvir essas pessoas que Deus levantou para me instruir, a Bíblia diz que eu vou ser, então, aperfeiçoado para desempenhar o meu serviço e para ser edificado. O que é ser edificado? É você estar firmado, você estar firme. Então nós já vimos que nós precisamos seguir as instruções de Deus e nós já vimos que Deus levanta sim pessoas para serem aqueles que vão nos instruir para a vontade dEle. Então reconheça essas pessoas, reconheça quem quer te ajudar verdadeiramente. Porque o seu amigo de verdade não é aquele que te ajuda a esconder coisas erradas que talvez você esteja fazendo. O amigo verdadeiro, aquele que é levantado por Deus, é aquele que vai falar, isso está errado, eu não vou te ajudar. Ou você muda. Então, o mundo ensina o contrário. A amizade verdadeira é aquele que está com você em todos os momentos. Não, a amizade verdadeira, aquela que vem de Deus, que Deus diz, é aquele que te mostra, isso está errado, eu não concordo, eu não vou fazer junto. E eu desejo que você mude também. Por quê? Para que você seja bem-sucedido. Para que tudo vá bem, para que as coisas aconteçam, para que você chegue lá na frente e você não olhe para trás falando, se eu tivesse ouvido, mas você chegue lá na frente e fala, que bom que eu ouvi. Amém, jovens, teens, homens e mulheres de Deus, porque Deus ele não está olhando a idade de vocês, eu não sei quantos anos vocês têm, 11, 12, 13, 14, 15, Deus ele não está olhando para a sua idade, Ele está olhando para você como um filho e uma filha amada, e Ele já visualiza você lá no futuro, não apenas hoje, as coisas que Ele manda você fazer hoje, Ele já está visualizando depois, pessoas que você vai alcançar depois, vidas que você vai transformar depois, a sua própria vida que vai ser transformada para você desfrutar depois. Esse é o amor de Deus por você. Ele não está olhando apenas hoje, eu quero que o sábado dele e dela seja bom, por isso ele vai na igreja. Não, o que você está vivendo aqui hoje, daqui 5 anos vai ter um fruto, daqui 10 anos vai ter um fruto, aquilo que você está ouvindo hoje. Amém? Vamos ficar em pé, vamos deixar Deus nos instruir um pouco antes de nós encerrarmos. Pode deixar só o Guilherme tocando mesmo. Queria que vocês fechassem os olhos. Porque eu sei que existem instruções que Deus já deu para você e você sabe que não está obedecendo. Eu sei que existem coisas que você sabe que está fazendo errado e você não está querendo corrigir. Mas como eu não conheço todos, eu preciso saber se tem alguém que ainda não reconheceu Jesus como o Senhor da sua vida. O que é reconhecer Jesus? Não é você, agora você vai ter que vir para a igreja toda vez, você aí, não é nada disso. O que eu estou falando agora é você
confessar com a sua boca. A Bíblia fala em Romanos 10:9 que eu preciso crer no sacrifício de Jesus e confessar com a minha boca. Talvez você já creia que Jesus ele veio, ele morreu, ressuscitou para te trazer essa vida com intimidade com Deus, com o Espírito Santo por dentro. Mas a Bíblia diz que nós precisamos, além de crer nisso, confessar com a nossa boca. Tem alguém que nunca fez essa oração? Senhor Jesus, eu reconheço que você morreu por mim, ressuscitou, e eu te coloco à frente da minha vida. Alguém não fez essa oração e tem o desejo de fazer hoje? Se não fez, não fique com vergonha de... Não vou pedir para você vir pegar o microfone, nada disso. Mas se você ainda não fez e deseja hoje reconhecer, Jesus, eu quero seguir os teus caminhos. Jesus, eu quero viver exatamente da maneira que você quer que eu viva. Você pode fazer isso hoje. Não precisa ficar olhando para o lado, se você não já fez. Se alguém quiser, nós vamos estar aqui para fazer junto com você essa oração, ok? Você vai poder ficar à vontade quanto a isso. Aí, ó, temos jovens corajosas aí, ó, teens corajosas. Glória a Deus por isso. Vou chamar o Aurélio para fazer essa oração com elas. O Aurélio vai explicar para vocês o que essa oração que vocês vão fazer agora vai... Deixa ele falar, então vai fazer. Agora vocês que já fizeram essa confissão, talvez você ainda não ore em outras línguas, porque depois que nós confessamos Jesus com a nossa boca, a Bíblia diz que nós podemos receber o batismo no Espírito Santo, e esse batismo a gente vê que nós recebemos falando em outras línguas. Se tem alguém que nunca fez, nunca orou em línguas e deseja nessa noite, você? É o quê? Ah, tá. Mas já confessou Jesus. Ok. Glória a Deus por isso. A senhora com ela? Você também? Ok, Deus é bom, todo tempo. Camila, você pode ajudar ela? Impondo as mãos? Glória a Deus por isso. Deus é bom em todo tempo. Vem aqui você, por favor. Fizeram? Eita, aleluia! Você se alegra, gente? Elas entraram para a nossa família agora, aleluia! São filhas de Deus. Deus é bom em todo tempo. Você fica aqui à frente, por favor. Já já eu falo contigo. Eu queria que viesse à frente aqui alguém que tem muito desejo de orar por pessoas enfermas e curar os enfermos. Percebe isso queimando por dentro, mas ainda não tem coragem, não começou a fazer. Ainda que você saiba que você precisa fazer e tem muito desejo para isso. Se você tem, vem aqui à frente. Eu vou orar com você. Se você quiser. O desejo de orar por enfermos e ver os enfermos sendo curados. Ainda que todos possamos fazer isso. Tem algo muito específico sobre isso. Eu quero que você venha aqui, fique aqui também. Se tiver alguém. Laurinha, glória a Deus. Se tiver mais alguém, pode vir, fique à vontade. A Bíblia fala sobre impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, através do nome de Jesus. Então, se você tem esse desejo, você pode vir à frente. Glória a Deus. Deus é bom. E você que ficou no seu lugar, eu queria que você fechasse seus olhos. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Deus, pelas suas instruções. Obrigado, Pai, porque você fala conosco. Obrigado porque você nos ajuda a avançar. Obrigado, Espírito Santo, porque você mora dentro de nós e está diariamente disponível para nos ensinar e nos ajudar, para que nós possamos caminhar na direção correta, para que nós possamos fazer aquilo que é correto, Pai, para que nós possamos colher os frutos
na nossa vida. Eu te agradeço por isso, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, por essas pessoas que estão aqui, pelo batismo, Pai, no Espírito Santo, sendo completas e cheias. Poder de Deus sendo derramado, em nome de Jesus. Vocês que vieram aqui à frente por cura, não é isso? Para impor as mãos sobre os enfermos. Existe um chamado muito específico para algumas pessoas. Todos nós fomos chamados para impor as mãos sobre os enfermos. Todos. Mas existe algo muito específico sobre algumas pessoas. E se você está aqui, você está dizendo que isso queima por você de forma específica. Ok? E se você está aqui, você está... Eu preciso deixar isso bem claro. Você está se colocando em uma posição de responsabilidade de que eu vou fazer então. Não é simplesmente eu vim à frente, os enfermos vão passar e eu não vou fazer. Não, se você está aqui, você está dizendo para Deus, Deus, você pode contar comigo para isso. Ok? Existe uma unção específica que vai ser derramada sobre vocês hoje, para essa área, assim como acontece muito na minha vida. Talvez vocês conheçam pessoas que já foram curadas por Deus, obviamente, mas através da minha vida. E é exatamente assim que vai acontecer para vocês. Então eu só vou impor as mãos sobre vocês e isso vai ser transferido. Ok? Não sei o que vai acontecer, talvez você não sinta nada, mas a gente não vive pelo que sente, a gente vive por aquilo que a gente crê. Ok? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por essa unção sendo derramada. Obrigado, Pai, por essa unção específica, Pai. Eu declaro mãos que curam. A ousadia para fazer, Pai. Em nome de Jesus, eu transfiro aquilo que está sobre mim para a vida dessas jovens que aqui estão, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu transfiro, Pai, para que elas possam passar para frente e os enfermos serão curados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Alguém vem atrás dela aqui, por favor. Aleluia. Também? Em nome de Jesus, eu transfiro, Pai. Eu declaro mãos que curam, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Não, pode deixar, não tem problema. Cheia. Ei. Pode deixar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. E você, meu querido? Oh, aleluia. Fica aí. Hoje eu ia usar isso aqui para ministrar, né? Coletinho, tá. Eu falei, vou colocar ele hoje por cima. E eu coloquei, a hora que eu olhei no espelho, eu falei, não é mais seu. Eu ouvi Deus falando, não é mais seu. E eu falei, rapaz, mas eu usei tão pouco. Eu só ouvi essa frase, não é mais seu. E eu falei, ok, já percebi que, né, vou ter que passar para frente. Mas não ouvi para quem, nem nada, eu só falei, ok, Espírito Santo, então você me mostra para quem é. E durante o louvor você estava tocando, a hora que eu olhei para você, eu vi ele em você. E eu fiz, ok, descobri para quem é. Tanto que eu nem estava usando, né? Eu acabei até deixei no carro, pedi para eu ir buscar. Mas
a mensagem que eu ouvi no momento que eu vi você com isso aqui, é que não é simplesmente um colete ou uma roupa que está sendo transferido para vestir você, mas um nível de unção maior que está vindo para te cobrir. Porque existe uma influência muito forte em você. Uma influência divina em você para trazer pessoas. E eu sei que a partir de hoje palavras inspiradas por Deus vão ser brotadas dentro de você. E eu não digo só na igreja não. Aonde você estiver, pessoas vão vir à sua mente e você vai ouvir frases, diga isso. Mande essa mensagem. Não que isso não aconteça, talvez já até aconteça, mas vai ser com maior intensidade. Porque está chegando um nível maior. Porque as pessoas podem ver, elas já conseguem ver, tem algo diferente nesse rapaz. E é uma frase tão simples, né, que a gente escuta, que às vezes a gente acha que é algo pronto. Mas as pessoas já olham para você e falam, rapaz, aquele menino ali, olha, deve ser muito legal. E eu sei porque a primeira vez que eu vim aqui e te vi, foi isso que eu pensei, rapaz, eu gostei daquele rapaz ali. Eu vi tocando violão, que era, né, eu toquei muito violão aqui. Tomou meu lugar aquele rapaz? Não, eu fiquei alegre, eu falei, rapaz, acho que acharam ali ele é diferente. E chegou o momento das pessoas não apenas falarem, tem algo diferente, mas elas vão saber, rapaz, agora eu sei o que é. Deus está envolvido com esse rapaz. Então eu queria que você vestisse, não sei se vai caber, porque eu sou fitness, mais ou menos, mas você é mais do que eu. Mas com essa consciência, é algo que Deus está te cobrindo, Deus está te vestindo nessa noite. E você vai precisar, assim como eu falei para elas. É legal, é maravilhoso, eu vou impor as mãos sobre os enfermos, mas é uma responsabilidade. Então Deus está derramando algo sobre você, porque Ele confia em você, Ele vê o seu coração pronto para isso, disponível para isso. Agora você vai precisar colocar em prática. Quando vierem essas mensagens inspiradas, pessoas, você só precisa fazer. Amém? Pai, eu te agradeço em nome de Jesus por essa unção que já está sendo derramada nessa noite. E eu creio, Pai, em um novo tempo de atração. Atração, as pessoas serão atraídas, Pai. E quando chegarem e ouvirem as palavras que Ele tem, vão saber por que foram atraídas. Em nome de Jesus, eu declaro Ele cheio como nunca foi, Pai. Eu queria que todos vocês esticassem as suas mãos aqui para Ele, porque vocês vão desfrutar dessa unção também. Obrigado, Pai. Cheio, não vivendo pelo que sente, não esperando sensações físicas, Pai, mas apenas confiando em quem você é, confiando no que está nele e colocando em prática, em nome de Jesus. Glória a Deus! Deus é bom! Sim ou não? Gente, muito obrigado por nos receberem, eu e minha esposa, eu amo vocês muito, não é? Alguns aqui estão tendo aula comigo no Rema, bom demais, outros terão também futuramente, não é? Outros terão aula também comigo no Rema futuramente, aleluia, pela fé. Muito obrigado, Júnior, muito obrigado, meu brother, estamos juntos, Camila, Aurélio, todos nós, toda a liderança da igreja, nós amamos muito vocês, muito, muito mesmo, viu? Espero que vocês desfrutem daquilo que Deus tem para vocês, sigam as instruções e desfrutem do resultado. Eita glória! Vamos esperar só um momentinho ali da Érica. Nem senta, Vaso, nem senta. Já vem aqui, a Érica também nem senta. Gente, enquanto o Stark falava, né, de você ouvir as instruções hoje na idade de vocês, que lá na frente vocês de fato vão entender o quão importante você obedecer às direções. Hoje, quando eu estava saindo do trabalho, vindo para cá,
eu lembrei do tempo de amizade que eu tenho com o Stark. É o tempo que eu tenho de igreja, né? 11 anos aí que a gente já se conhece. 11 anos, ninguém está ouvindo, né? Mas olha só, a gente tem muitas fotos desde a primeira igreja, da segunda igreja, da terceira igreja, e assim, de coisas que a gente decidiu obedecer ficando na igreja. Então, depois de 11 anos, nós estamos no mesmo caminho, né? Hoje ele é professor do Rema, ele é ministro da palavra, hoje eu sou líder de adolescentes junto com minha esposa, a Érica é uma mulher de Deus que prega a palavra. Então, vocês veem a importância de vidas que estão sendo alcançadas porque a gente decidiu obedecer a palavra de Deus. Então, hoje é a gente que está aqui, amanhã serão vocês. Então, vocês vão lembrar exatamente isso. Vai passar 5 anos, 10 anos, 11 anos, a gente vai lembrar, rapaz, é aquela juventude que estava tudo lá aquele dia lá ouvindo a palavra, olha só como é que eles estão, olha só como elas estão, por simplesmente fazer a escolha certa. E a gente queria agora aproveitar esse momento, vou passar para minha esposa, né? Você já vai... Vou passar para minha esposa, mas Stark e Érica, muito obrigado por ouvir o convite. Tem presentinho, né? Ó o galadão. Eu falei, quem quer pregar? Já chegou primeiro os dois. Aí, a gente tem um conjunto lindo, eu creio que vocês vão gostar. Cadê fotinha? Fotinha? Fotinha. Eita, glória! Mais uma vez a gente queria agradecer. Se quiser abrir, pode abrir, vocês que sabem. A gente queria abrir o coração de vocês, né? De mostrar que, de fato, vocês estão disponíveis para o reino do Senhor. Eles pregam em cultos de domingo, ele dá aula em outras escolas, mas eu vi que ele não se importou com o horário. Eles deixaram se mover mesmo com o Espírito por causa do amor de Deus pela vida de vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado. Queremos que teremos mais oportunidades. Ariel, está chamando Ariel? Quer falar, amor? Tá. Amém. Vixe, já está com o manto aí em cima já, irmão. Já está com a unção já. Aleluia, Senhor. Ficou bonito, você viu? Então, só agradecer pela disponibilidade de vocês, foi bênção demais, creio que para todos nós, né? Tanto a nossa, não vou dizer diferença, mas teens, jovens, adultos, pessoas jovens há mais tempo, todos recebemos. Então, agradecemos muito a vocês e ao Senhor. Então, vamos orar? Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui diante da Tua Palavra. Te agradecemos pelos ricos ensinamentos que tivemos hoje, pelo acréscimo de sabedoria, de conhecimento e do caminhar debaixo da Tua Palavra, pois sabemos que todas as bênçãos vêm de Ti e só temos acesso a elas quando estamos debaixo do Teu guiar. Seguir a Ti é fácil, nós cada vez mais seguiremos no Senhor, agradecemos pela vida dos nossos ministros, que eles possam ser cada vez mais abençoados, próximos na vida do Senhor. Que eles sejam cada vez mais acrescentados em tudo que eles precisarem e que eles sigam abençoando cada vez mais a todos com quem eles passarem, assim como eles nos abençoaram hoje. Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Tem mais? Obrigada. A Camila não falou no microfone. Só agradecer a vocês por serem guiados e por não pegarem leve, que aqui não tem mais criança, e foi uma boa palavra, fomos ricamente abençoados, e vamos colocar em prática, amém? Então, tá bom, obrigada, viu? Glória a Deus. Tudo bem? Eu quero fazer, quem está aqui pela primeira vez, de teens, vem cá, que eu quero te dar um presente. Seja muito bem-vinda. Quem a convidou? Vem cá, Ariane, que quem trouxe o convidado ganha presente. Ó, fica a dica para o próximo, hein? Aqui. Você é uma bênção de Deus, tem evangelizado, tem convidado todas as suas amigas para vir, para receber essa palavra. E Deus vai te recompensar cada dia por isso. Amém? E seja bem-vinda. Vocês sabem quem é o nosso pastor de teens, não sabem? Quem é? Quem?
Quero chamar aqui o pastor Aurélio, Roseli. Quero honrar a vida desses dois, que são os nossos maiores encorajadores, nossos motivadores, é quem ora por vocês todos os dias, amém? Quem intercede por vocês. E nós queremos honrar a vida deles, amém? Obrigado. Amém. Sara, amém. Quero que você ore por eles, pelos nossos pastores, amém? Pai, muito obrigada, Pai, porque eles estão sempre, Pai, disponíveis para cuidar da gente, Pai, no secreto, Pai, que onde só o Senhor está vendo, Pai, e que eles, Pai, eles têm orado muito pela gente, Pai, que eles abençoam a gente, Pai, mesmo no secreto, mesmo a gente não sabendo. Tenho certeza que as orações deles, Pai, guardaram a gente de muitas coisas que aconteceram e que eles continuem, Pai, no Teu propósito, que eles avancem cada vez mais no Senhor, que eles experimentem de coisas novas, Pai, no Senhor, porque eles têm obedecido a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, obrigado. Tirar uma fotinha, vamos tirar uma fotinha. Rapidinho, todos, já fica aí. Aí, ó. Cadê o nosso fotógrafo aí? Com o presente. Pode ficar. Aleluia! Gostaram do nosso culto? Foi um culto abençoado. No próximo, convidem os seus amigos para estarem aqui com a gente, para receberem dessa palavra, amém? Vamos fechar nossos olhos e orar para encerrarmos. Pai, obrigada por esse culto. Pai, obrigada porque vidas, Pai, foram entregues ao Senhor. Obrigada, Pai, porque nomes foram escritos no livro da vida. Vidas foram, Pai, alcançadas através dessa palavra, Pai. Muito obrigada, porque esses jovens, Pai, colocarão a sua palavra em prática, Pai. Eles irão evangelizar outros, Pai. Eles ganharão mais almas para o Senhor, Pai. Obrigada, Senhor, por este culto poderoso que nós tivemos hoje, em nome de Jesus, amém. Agora vou aqui falar para vocês, nós vamos tirar uma fotinho todo mundo junto, pode vir todo mundo para cá. Depois nós vamos subir. Quem gosta de... Não, aí vocês vão subir e ver o que tem lá em cima. E nós vamos ter um período de comunhão, tá bom? E tem algumas coisas para comer também. Então, vamos tirar a fotinho aqui? Vem todo mundo aqui para frente, amém? Podem